Deu. Tenho algumas coisas para resolver antes. Desligou antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Dirigiu sem rumo por quase uma hora, as ruas da cidade passando como um borrão, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Finalmente, tomou uma decisão. Estacionou próximo a uma delegacia de polícia, mas não saiu imediatamente do carro. Ficou observando o movimento, policiais entrando e saindo, cidadãos comuns buscando ajuda para problemas cotidianos. Será que algum daqueles policiais era confiável? Ou estaria a influência de Vasconcelos e seus associados infiltrada também nas forças de segurança? Carlos havia mencionado que Rogério tinha conexões. Quão extensas seriam essas conexões? Enquanto contemplava essas questões, seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Decisões precipitadas têm consequências. Sua família merece um pai presente, não acha? Anexada à mensagem, uma foto tirada há menos de 10 minutos. Helena e Sofia, na janela do apartamento, claramente visíveis do lado de fora. Marcelo sentiu o sangue gelar. Estavam vigiando sua família. Sabiam onde ele estava naquele exato momento. A ameaça não poderia ser mais clara. Com as mãos trêmulas, deu partida no carro novamente e afastou-se da delegacia. A sensação de estar encurralado era sufocante. Parou em um posto de gasolina, ironicamente não pertencente à rede de Rogério, e entrou no banheiro. Trancado na cabine, examinou novamente os 2 pendrives. O de Carlos continha provas suficientes para derrubar toda a operação. O de Rogério continha instruções detalhadas sobre como ele deveria proceder para se tornar parte do esquema. 2 caminhos completamente opostos, ambos perigosos. Pensou em Sofia, em Helena, em tudo que poderia perder. Pensou também no homem que sempre acreditou ser. Honesto, íntegro, alguém que sua filha admirava. Qual versão de si mesmo poderia viver consigo mesmo depois daquele dia? Tomou uma decisão. Não seria perfeita, não seria segura, mas seria a que lhe permitiria olhar para o espelho na manhã seguinte. Eram quase 22 horas quando Marcelo finalmente chegou em casa. Helena estava na sala, assistindo televisão com o volume baixo. Sofia? Perguntou ao entrar. Dormindo? A dor diminuiu bastante, respondeu Helena, observando-o atentamente. Você parece exausto. Marcelo sentou-se ao lado dela no sofá gasto. Precisamos conversar, disse, a voz mais firme do que se sentia. Nos 40 minutos seguintes, contou tudo a Helena. A proposta de Rogério, as descobertas de Carlos, a reunião com Vasconcelos, a ameaça velada. Omitiu apenas o fato de que havia considerado, mesmo que brevemente, aceitar a proposta. Helena ouviu em silêncio, o rosto passando por uma gama de emoções. Surpresa, medo. Quando ele terminou, ela segurou suas mãos. O que você vai fazer? Perguntou simplesmente. Marcelo respirou fundo. Já fiz. Antes de vir para casa, enviei cópias de todas as provas para 3 pessoas diferentes. Um jornalista investigativo que conheci anos atrás, um promotor público que não tem conexão com esta cidade, e meu primo, que é advogado em outro estado, com instruções para divulgarem tudo caso algo aconteça comigo ou com vocês. Helena empalideceu. Isso significa que não. Estamos mais seguros aqui, completou Marcelo. Precisamos sair da cidade hoje à noite. As próximas 2 horas foram um turbilhão de atividade silenciosa e tensa. Embalaram apenas o essencial: roupas, medicamentos de Sofia, documentos importantes. Helena acordou a filha com gentileza, explicando que fariam uma viagem surpresa para visitar o tio no interior. Sofia, ainda sonolenta pelos medicamentos, aceitou a explicação sem questionar muito. Às 0h30, o carro estava carregado. Marcelo fez uma última verificação do apartamento, sabendo que provavelmente nunca mais voltariam. Na mesa da cozinha, deixou o envelope com o dinheiro de Rogério. Não tocaria naquele dinheiro, não mais.
Ao lado, colocou uma carta endereçada a Rogério. Escolhi minha família e minha integridade. As autoridades já têm tudo. Se algo acontecer conosco, o mundo inteiro saberá também. Era um blefe parcial. As autoridades ainda não tinham sido oficialmente notificadas, mas as provas estavam em mãos confiáveis, prontas para serem divulgadas. Marcelo esperava que isso lhes desse alguma proteção, ao menos tempo suficiente para desaparecerem. Saíram do prédio pela garagem, Marcelo constantemente verificando se estavam sendo seguidos. O plano era dirigir até a rodoviária, abandonar o carro lá, seria facilmente rastreável, e pegar um ônibus para uma cidade a 300 quilômetros dali, onde o primo de Marcelo os esperaria. De lá, seguiriam para um destino que nem mesmo Helena sabia ainda. Quanto menos informação compartilhassem, mais seguros estariam. No banco traseiro, Sofia dormia novamente, alheia ao drama que se desenrolava. Helena segurava a mão de Marcelo sobre o câmbio, um gesto silencioso de solidariedade e medo compartilhado. As ruas da cidade estavam quase desertas àquela hora. Apenas alguns carros ocasionais e o brilho amarelado dos postes de iluminação. Marcelo dirigia exatamente no limite de velocidade, evitando chamar atenção. Cada semáforo, cada cruzamento parecia uma eternidade. Estavam a apenas 10 minutos da rodoviária, quando notou um carro escuro, alguns veículos atrás deles, mantendo a mesma distância consistentemente. "Acho que estamos sendo seguidos", murmurou para Helena, que imediatamente virou-se para olhar. "O carro preto? Tem certeza?" Marcelo fez uma curva inesperada à direita. O carro escuro continuou em frente para seu alívio momentâneo. Mas 2 quadras depois, lá estava ele novamente, agora mais próximo. "Merda", Marcelo murmurou, acelerando ligeiramente. Helena apertou o braço do banco com força. "O que fazemos?" Marcelo pensou rapidamente. A rodoviária estava muito longe agora. Precisavam de um lugar público, com testemunhas, câmeras. "Vou para o Hospital Central", decidiu, fazendo outra curva brusca. "Tem segurança 24 horas, câmeras por toda parte." O carro escuro acelerou também, diminuindo a distância entre eles. No banco traseiro, Sofia se mexeu, incomodada com a velocidade crescente. "Mamãe!" chamou, a voz sonolenta e confusa. "Está tudo bem? E querida?" Helena respondeu, tentando soar calma. "Estamos quase chegando." Marcelo apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O hospital estava a apenas 5 quarteirões de distância quando o carro escuro acelerou bruscamente, emparelhando com eles. Marcelo pôde ver o motorista pelo canto do olho. O mesmo homem corpulento que estivera na sala de Rogério, guardando a porta. Não havia mais dúvidas. Vasconcelos já sabia de sua decisão. Talvez tivessem encontrado o apartamento vazio, a carta, o dinheiro devolvido. Talvez tivessem interceptado alguma de suas comunicações. Não importava mais como, apenas que estavam ali, a menos de 1 metro de distância, em uma rua praticamente deserta à 1h da manhã. "Abaixe-se!" gritou para Helena, segundos antes do carro escuro fazer um movimento brusco para a direita, tentando forçá-los para fora da pista. Marcelo segurou o volante com firmeza, resistindo ao impacto. O metal rangeu contra metal, faíscas voaram. No banco traseiro, Sofia gritou, agora completamente acordada e aterrorizada. "O que está acontecendo?" Helena perguntou, a voz trêmula, enquanto tentava se virar para acalmar a filha. "Eles não vão nos deixar chegar ao hospital", Marcelo respondeu, pisando fundo no acelerador. O carro velho protestou, mas ganhou velocidade. Por um momento conseguiram se distanciar do perseguidor. Um cruzamento se aproximava, o semáforo amarelo piscando na madrugada. Marcelo tomou uma decisão em frações de segundo. Em vez de seguir para o hospital, virou bruscamente à esquerda, pegando uma rua lateral. O novo caminho era mais estreito, com carros estacionados dos 2 lados, dificultando manobras bruscas. Uma vantagem temporária. "Para onde estamos indo?"
Helena perguntou, segurando-se no painel enquanto Marcelo fazia outra curva fechada. Delegacia do 3º Distrito, respondeu, ofegante. É mais perto que o hospital. Pelo retrovisor, viu o carro escuro fazer a curva atrás deles, derrapando ligeiramente, antes de recuperar o controle. Estavam ganhando alguma distância, mas não o suficiente. Sofia chorava no banco traseiro, abraçada à mochila escolar que insistira em trazer. Vai ficar tudo bem, Sofia, Marcelo disse, tentando soar confiante enquanto fazia mais uma curva, entrando em uma avenida mais movimentada. Mesmo àquela hora, havia alguns carros, pessoas nas calçadas saindo de bares e restaurantes tardios. Testemunhas. Era o que precisavam. O alívio durou pouco. Um segundo carro, idêntico. Ao primeiro, surgiu à frente deles, bloqueando parcialmente a avenida. Marcelo freou bruscamente, o cinto de segurança cortando seu peito com a força da desaceleração. Olhou freneticamente ao redor. À frente, o segundo carro negro. Atrás, o primeiro se aproximando rapidamente. À direita, uma fileira de lojas fechadas. À esquerda, uma rua lateral. Estreita demais para o carro passar. Estavam encurralados. Saiam do carro, ordenou, já desafivelando o cinto. Corram para aquele bar, ali na esquina. Tem gente lá dentro. Helena o olhou horrorizada. E você? Marcelo não respondeu. Apenas alcançou o porta-luvas e retirou os 2 pendrives. Levem isso. Não deixem que peguem vocês. Helena entendeu. Com movimentos rápidos, ajudou Sofia a sair do carro pelo lado direito, o mais distante dos perseguidores. Marcelo observou pelo retrovisor o primeiro carro parar a alguns metros de distância. 2 portas se abriram. Homens saíram. Um deles, não o corpulento, outro mais magro e ágil, sacou algo que brilhou sob a luz dos postes. Uma arma. Corram! Marcelo gritou, saindo do carro pelo lado do motorista e correndo na direção oposta à de Helena e Sofia, tentando atrair a atenção para si. Funcionou. Os homens hesitaram por um segundo, depois o magro apontou para Marcelo, gritando algo que ele não conseguiu entender. Começaram a persegui-lo, ignorando momentaneamente Helena e Sofia, que corriam em direção ao bar iluminado na esquina. Marcelo correu como nunca havia corrido. Antes, a adrenalina suprimindo a dor nas pernas fora de forma e o ardor em seus pulmões. Virou em uma esquina, depois em outra, consciente dos passos pesados atrás dele, se aproximando. Estava em desvantagem. Não conhecia bem aquela área da cidade e seus perseguidores provavelmente sim. Além disso, eram mais jovens, mais fortes, mas ele tinha algo que eles não tinham. O desespero de um pai tentando proteger sua família. Avistou uma construção abandonada, o esqueleto de um prédio comercial, nunca finalizado. Sem pensar 2 vezes, entrou por uma abertura no tapume que cercava o local. A escuridão o engoliu imediatamente. Dentro da construção, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas por sua respiração ofegante e o ocasional ruído de ratos se movendo entre os escombros. Marcelo se escondeu atrás de uma pilastra de concreto, tentando controlar a respiração. Ouviu vozes abafadas do lado de fora. Depois, o som de madeira sendo arrancada. Estavam entrando. Moveu-se silenciosamente, mais para o interior do prédio abandonado, onde a escuridão era ainda mais densa. Seu pé bateu em algo metálico que tilintou no chão de concreto. O som, embora baixo, pareceu ensurdecedor no silêncio. Ali! Uma voz gritou. Passos se aproximaram rapidamente. Marcelo correu às cegas, tropeçando em entulhos, as mãos estendidas à frente para evitar colidir com pilastras invisíveis. Encontrou uma escada e começou a subir. Os degraus de concreto inacabados, traindo sua posição com cada passo. No segundo andar, a luz da lua entrava por aberturas no teto parcialmente construído, oferecendo alguma visibilidade. Viu que estava em um espaço amplo, provavelmente planejado para ser um escritório de planta aberta. Não havia onde se esconder, exceto
Notou uma porta metálica semi-aberta no canto mais distante. Correu para lá, ouvindo os perseguidores alcançarem o topo da escada. A porta dava para uma pequena sala que devia ter sido planejada como depósito ou copa. Estava vazia, exceto por alguns baldes de tinta ressecada e ferramentas enferrujadas. Não havia outra saída. Marcelo encostou-se na parede, ofegante, sentindo o suor escorrer por seu rosto. Estava encurralado. Pensou em Helena e Sofia. Teriam conseguido chegar ao bar? Estariam seguras? Seu sacrifício teria valido a pena? Pegou o celular, mas não havia sinal. Mesmo que houvesse, quem chamaria? A polícia não chegaria a tempo. Olhou ao redor, desesperado por qualquer coisa que pudesse usar como arma. Encontrou apenas uma barra de ferro enferrujada, provavelmente parte de algum andaime desmontado. Os passos se aproximavam metodicamente, revistando o andar. Marcelo segurou a barra de ferro com as duas mãos, posicionando-se ao lado da porta. Se ia cair, não cairia sem lutar. Pensou na ironia de sua situação. Horas antes, estava considerando entrar para um esquema criminoso para proteger sua família financeiramente. Agora, estava prestes a lutar fisicamente, talvez até morrer, pelo mesmo motivo. As escolhas que fazemos, os caminhos que tomamos, tudo leva a algum lugar, mesmo que não seja o lugar que imaginamos. A porta se abriu lentamente. Marcelo prendeu a respiração, apertando a barra de ferro. Uma silhueta apareceu no vão. O homem magro, a arma em punho. Marcelo não lhe deu chance de reagir. Com toda a força que conseguiu reunir, golpeou o braço que segurava a arma. Ouviu um grito de dor e o som metálico da pistola caindo no chão de concreto. Não parou para pensar. Empurrou o homem com força, fazendo-o cambalear para trás, e correu para a saída. O segundo perseguidor, o homem corpulento, surgiu à sua frente, bloqueando o caminho. Marcelo não hesitou. Lançou-se contra ele, a barra de ferro ainda na mão, mirando no joelho. O impacto foi violento. O homem urrou de dor, dobrando-se para a frente. Marcelo aproveitou a abertura e passou correndo em direção à escada. Desceu os degraus de 3 em 3, quase caindo várias vezes. Atrás dele, ouvia gritos e xingamentos. Um estrondo metálico ecoou pelo prédio abandonado. Um tiro. Sentiu algo quente passar raspando por seu ombro, mas não parou para verificar. Alcançou o térreo e correu para a saída, atravessando a abertura no tapume por onde havia entrado. Na rua, o ar fresco da madrugada atingiu seu rosto como uma bênção. Não havia sinal dos carros pretos. Talvez os motoristas tivessem ficado para trás, esperando que os perseguidores voltassem com ele. Sem parar para recuperar o fôlego, Marcelo correu na direção do bar onde esperava encontrar Helena e Sofia. As ruas estavam mais vazias agora, a maioria dos estabelecimentos já fechados. Quando dobrou a esquina, seu coração quase parou. O bar também estava fechado, as luzes apagadas. Havia chegado tarde demais? Olhou freneticamente ao redor, procurando qualquer sinal de sua família. Foi quando notou uma viatura policial estacionada do outro lado da rua. E ao lado dela, Helena e Sofia conversando com 2 policiais. O alívio foi tão intenso que suas pernas quase cederam. "Helena!" chamou, correndo em sua direção. Ela virou-se, o rosto iluminando-se com alívio e alegria. Sofia soltou-se do abraço da mãe e correu para ele, que a pegou nos braços, ignorando a dor no ombro ferido. "Achei que tinham te pegado", Helena disse, abraçando-os. Marcelo sentiu lágrimas nos olhos. "Quase conseguiram", respondeu, olhando para os policiais que observavam a cena com expressões sérias. "Vocês chamaram a polícia?" Helena assentiu. "Assim que entramos no bar, o dono estava fechando, mas nos deixou usar o telefone quando viu o estado em que estávamos." Um dos policiais, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes, se aproximou. "Senhor Souza, sou a Tenente Oliveira. Sua esposa nos contou uma história bastante alarmante sobre lavagem de dinheiro e perseguição. Disse também que você tem provas." Helena estendeu a mão.
mostrando os pendrives que Marcelo lhe entregara. Está tudo aqui, disse. A tenente pegou os dispositivos com cuidado. Vamos levá-los para a delegacia. Precisamos de depoimentos formais e... Foi interrompida pelo rádio em seu ombro, que crepitou com uma mensagem urgente. Afastou-se alguns passos para responder. Quando voltou, sua expressão havia mudado. Acabamos de receber uma chamada sobre tiros em uma construção abandonada a algumas quadras daqui. Foram vocês? Marcelo assentiu, explicando brevemente sobre os perseguidores. A tenente fez um gesto para seu parceiro, que imediatamente entrou na viatura e saiu em direção ao local. Indicado. Vocês três vêm comigo para a delegacia agora. Não é seguro ficarem aqui. Abriu a porta traseira da segunda viatura que acabara de chegar, gesticulando para que entrassem. Marcelo hesitou. Podemos confiar nela? Perguntou baixinho a Helena. Ela apertou sua mão. Liguei para seu primo enquanto esperávamos. Ele conhece essa tenente. Diz que é incorruptível. Já prendeu policiais envolvidos com tráfico. A delegacia do 3º Distrito era um prédio antigo, mas bem mantido. Foram levados para uma sala de depoimentos, onde Sofia adormeceu rapidamente em um sofá gasto, exausta pelo estresse e pela hora avançada. Marcelo e Helena passaram as próximas horas relatando tudo à Tenente Oliveira e a um promotor público que foi chamado especialmente para o caso. Os pendrives foram analisados por técnicos que confirmaram a autenticidade dos documentos. Isso é muito maior do que imaginávamos, o promotor comentou, após examinar as evidências. Envolve políticos, empresários, talvez até juízes. Vai ser um terremoto quando vier à tona. Já amanhecia quando a Tenente Oliveira entrou novamente na sala, o rosto cansado, mas satisfeito. Temos novidades. Encontramos seus perseguidores. Um deles estava ferido no joelho, tentando chegar a um dos carros. O outro conseguiu fugir, mas temos a placa e estamos rastreando. Mais importante, baseados nas evidências que vocês trouxeram, conseguimos mandados de prisão para Rogério Mendes e outros 5 envolvidos no esquema. Estão sendo cumpridos neste momento. Fez uma pausa, olhando diretamente para Marcelo. Quanto a Vasconcelos, é mais complicado. Pelo que descobrimos, ele não está mais no país. Saiu em um jato particular há cerca de 2 horas. Mas congelamos as contas que conseguimos identificar e emitimos um alerta internacional. Marcelo sentiu um misto de alívio e apreensão. Haviam escapado. As autoridades estavam agindo, mas Vasconcelos, provavelmente o mais perigoso de todos, estava solto. O que acontece? Agora, perguntou. A tenente trocou um olhar com o promotor. Vocês entram para o programa de proteção a testemunhas, respondeu o promotor. Pelo menos até o julgamento. Novas identidades, nova cidade, nova vida. É a única maneira de garantir sua segurança. Helena apertou a mão de Marcelo. Não era o que haviam planejado, mas era melhor do que continuar fugindo por conta própria. Quando? Perguntou. Imediatamente, respondeu a tenente. Já estamos preparando tudo. 3 horas depois, um carro não identificado os levou para um local seguro, onde passariam a noite antes de serem transferidos para seu destino final. Uma cidade em outro estado, cujo nome nem mesmo a Tenente Oliveira sabia. No caminho, Marcelo olhou pela janela para a cidade que deixavam para trás. As ruas começavam a ganhar vida com o movimento da manhã. Pessoas indo trabalhar, lojas abrindo, a rotina normal de um dia comum. Para a maioria daquelas pessoas, seria apenas mais um dia. Para Marcelo, Helena e Sofia, era o primeiro dia de uma vida completamente nova. No quarto simples do hotel, onde foram instalados temporariamente, Sofia dormia profundamente, finalmente em paz. Helena e Marcelo estavam sentados junto à janela, observando o sol se erguer completamente no horizonte. Você acha que fizemos a escolha certa? Helena perguntou, quebrando o silêncio. Marcelo pensou por um momento. Haviam perdido quase tudo: casa, empregos, amigos,
a vida que conheciam, estavam prestes a assumir novas identidades, viver em constante vigilância, pelo menos até que o caso fosse julgado. E mesmo depois, nunca teriam certeza absoluta de sua segurança. Mas quando olhou para Sofia dormindo e para Helena ao seu lado, soube a resposta. Sim, disse simplesmente. Era a única escolha que poderíamos viver com ela. Helena apoiou a cabeça em seu ombro. O que você acha que vai acontecer com todos eles? Rogério, os outros? Marcelo deu de ombros. Alguns irão para a prisão. Outros farão acordos. Entregarão peixes maiores para reduzir suas penas. Alguns, como Vasconcelos, talvez nunca sejam realmente alcançados pela justiça. Fez uma pausa, refletindo. Mas expusemos tudo. As pessoas saberão a verdade. Isso já é algo. Helena assentiu, silenciosamente. Ficaram assim por algum tempo, apenas existindo no momento, conscientes de que, apesar de tudo que haviam perdido, haviam preservado o mais importante: sua integridade, sua família, a capacidade de Marcelo de olhar para sua filha sem vergonha. O telefone tocou, sobressaltando-os. Era o agente designado para acompanhá-los. Está na hora, disse Marcelo após desligar. O carro estará aqui em 20 minutos. Helena levantou-se para acordar Sofia e terminar de arrumar as poucas coisas que haviam trazido. Marcelo permaneceu mais um momento junto à janela, observando a cidade despertar. Pensou em todas as linhas invisíveis que havia cruzado e respeitado nas últimas 24 horas. Nas escolhas que havia feito e nas consequências que enfrentaria. Não seria fácil. Nada garantia que estariam completamente seguros, mesmo com a proteção oficial. Vasconcelos e pessoas como ele tinham recursos, conexões, paciência. Mas pela primeira vez em muito tempo, Marcelo sentiu algo parecido com paz. Havia escolhido um caminho que podia sustentar, uma verdade com a qual podia viver. E por enquanto, naquele momento suspenso entre o passado que deixavam e o futuro incerto que os aguardava, isso era suficiente.